música, descontração, humor e alegria que levamos até vocês durante esse período. Foi muito bom e gratificante, mas também foi muito amargo e difícil. Estamos limpos, de alma lavada e de coração satisfeitos por tudo que fizemos e tudo que queremos. Não é um reconhecimento, um prêmio ou até mesmo uma salva de palmas. Só queremos ser lembrados e jamais esquecidos e termos a certeza que marcamos a geração. Também queremos aqui prestar os nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que fizeram essa rádio só com a cara e a coragem. Muito obrigada à professora Sininha, primeira idealizadora desse projeto, ao Fernando Santos do DJ Neto, ao carisma da Jéssica Ellen, às crônicas do Fabrício, ao bom humor do Felipe, ao talento sonoplástico do Romário, ao Fabrício e ao seu incrível ao vivo! Ao apoio, à paciência do professor Cleiton, ao grande estudantil na pessoa da Lucinária e Jéssica, e por último, mas não menos importante, a todos vocês que fizeram e fazem a Rádio MCB. Nosso muito obrigado. Não vamos entristecer, porque esse sentimento não combina com a nossa rádio, mas vamos fazer desse momento um momento de alegria e dizer que todos os carões, sorrisos, brigas, advertências, inimigos, problemas valeram muito a pena. E queremos dizer só mais uma coisa. Solta o som, DJ! Uhul!